Nos últimos dias, presenciamos avistamentos de OVNIs em praticamente todos os cantos do mundo. A revelação extraterrestre parece estar cada dia mais iminente. Autoridades de alta patente dos Estados Unidos já admitem a captura de vida alienígena por parte dos militares americanos. The government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Mas há um lugar nos Estados Unidos, pouco conhecido no mundo, que é considerado a Disneylândia de fenômenos paranormais e sobrenaturais. De objetos voadores não identificados a buracos de minhoca, de mutilação de gado a poltergeist e criptídeos. Eu vou apresentar a vocês a fascinante história do rancho Skinwalker. O rancho Skinwalker, palco de inúmeros relatos de atividades paranormais e avistamentos de OVNIs, se encontra nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Utah. Situado no condado de Uintah, a propriedade de 512 acres, cerca de 2 km², está localizada a sudoeste da pequena cidade de Ballard, na bacia de Uintah. Faz fronteira com a reserva indígena Ute, o que adiciona uma camada de mistério e lendas à sua história. A região é conhecida por sua paisagem desértica e montanhosa, com uma beleza natural selvagem e isolada. Essa localização remota contribui para o ar de mistério que envolve o rancho e o torna ainda mais intrigante para os entusiastas do paranormal. Mas para vocês entenderem do que se trata, tudo isso que a gente vai falar a partir de agora com vocês, a gente precisa entender o porquê do nome Skinwalker, que envolve o passado do rancho para a gente poder entender o presente dele. O rancho Skinwalker está ligado intrinsecamente à rica cultura e história da tribo Navajo. Mas antes de receber o nome de rancho Skinwalker, a propriedade já foi conhecida como Sherman Ranch, a residência dos proprietários Terry e Gwen Sherman e seus 2 filhos. Após 18 meses, os Sherman abandonaram a propriedade e a venderam para o magnata imobiliário de Las Vegas e entusiasta de OVNIs Robert Bigelow por apenas $200 mil. Qual era a sua intenção com o rancho? Bom, primeiro passei um pouco de tempo falando com Terry Sherman. Ele, sua esposa e seus 2 filhos moravam lá. Ele era o dono. Eles operavam o rancho, criavam gado lá e tiveram um fenômeno. Houve muitos encontros. Eu acredito totalmente que ele era um cara conservador. Ele é uma pessoa muito direta. Ele não estava me fazendo perder meu tempo. Ele realmente falava que os fenômenos eram verdade. Ele não estava mentindo para mim. Ele estava passando por uma situação muito exaustiva. Ele acabou perdendo o emprego porque contou o que ocorria lá. E eles estavam preocupados, como uma família, e discutiam de vez em quando esses tipos de coisas com pessoas próximas, pensando que poderiam confiar em alguém. Essas coisas estavam mesmo acontecendo. Mas é como... Você sabe,
As pessoas começaram a achá-los estranhos com essas histórias e acabaram se afastando deles. E isso custou o emprego no banco. Não houve outra razão. Então Terry e eu fizemos um acordo, desde que ele ficasse, porque eu precisaria de alguém lá. Além disso, você sabe, tem um terreno. Literalmente tem um terreno enorme e que ele já conhecia. Então ele topou e ficou por lá um tempo. Mas qual teria sido o fenômeno que fez o casal decidir por vender o rancho tão rapidamente? Um dia depois de se mudarem e terem estabelecido os primeiros animais, o casal Terry e Gwen Sherman foi surpreendido por uma criatura que parecia um lobo ou coiote que espreitava o curral. Quando o animal atacou um bezerro e o arrastou, Terry atirou nele com uma pistola e depois com um rifle, mas isso não parou o animal. Por incrível que pareça, o animal seguiu seu caminho, sem nem parecer ter sido atingido por qualquer disparo, e se afastou para a floresta lentamente. A partir desse dia, uma série de eventos estranhos começaram a acontecer no rancho. Rugidos esquisitos vindos da floresta. Luzes pairando e zunindo no céu durante a madrugada, com luzes azuis muito fortes sobre todo o terreno. No entanto, tudo se tornou ainda mais perturbador quando os cães de estimação surgiram incinerados numa certa manhã, e as vacas totalmente desmembradas, cirurgicamente. Os membros delas foram arrancados sobre a grama como que em um quebra-cabeças. A partir daí, surgiu o nome que envolve o rancho até hoje, o rancho Skinwalker. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que o rancho estava intrinsecamente ligado à tribo Navarro? Por milhares de anos, os navarros contam histórias de skinwalkers habitando certas regiões dos Estados Unidos. Utah é uma região ativa. Vamos ver agora o que um curandeiro navarro tem a dizer sobre os skinwalkers. Uma das razões pelas quais fazemos segredo sobre nossa cultura é que quando indivíduos de qualquer origem, não precisa ser navarro, eles podem ser de outras tribos, ou mesmo brancos ou pessoas negras, quando começam a perguntar sobre os nossos costumes e dos skinwalkers e outras bruxarias e artes negras, faz com que qualquer um de nós fique desconfiado, porque se você começar a aprender só um pouquinho, esse interesse em aprender vai crescer e eventualmente você será recrutado pelo maligno e você vai ajudar os demônios e isso vai se espalhar. Pessoal, nesse ponto eu preciso contar para vocês um pouquinho da história dos Navarro e por que o curandeiro, o xamã que a gente viu aí dando entrevista, fala dessa magia negra, dessa parte deles que é muito perigosa e que eles temem muito que se espalhe. Antigamente, em Utah, haviam duas tribos rivais, as Ute e os Navarros. E em determinado momento, eles brigaram, disputaram, guerrearam por essas terras que hoje a gente tem o rancho Skinwalker. Essa batalha ela teve duas etapas. Na primeira, os Navarro venceram a tribo Ute. Só que a tribo Ute voltou mais forte e conseguiu derrotar e expulsar os Navarros. Os Navarros, então, para se vingarem, amaldiçoaram aquele terreno. A tribo Navarro, ela possui dois xamãs. A maioria das tribos possui um só. Eles possuem dois. Por quê? Porque eles acreditam no total equilíbrio do universo, da natureza, do ser humano. Um xamã é aquele do bem, aquele que lida com as forças do bem na natureza.
O outro xamã é aquele que é dotado pela magia negra, pela parte ruim e pela parte maldosa da magia. Nessa época, eles tinham um xamã de magia negra muito poderoso, porque fazia parte do ritual dos navarros que aquele que se candidatasse a ser um xamã do mal teria que fazer um grande sacrifício. Geralmente eram sacrifícios ligados a familiares. O xamã da época ofereceu e sacrificou a sua própria mãe. O sacrifício supremo, o sacrifício máximo. Então ele se tornou um cara muito forte, um xamã do mal muito forte. E ele amaldiçoou essas terras. A maldição parece que funcionou, porque logo em seguida os colonizadores americanos chegaram e tomaram as terras do povo Ute e praticamente dizimou essa tribo. Mas as terras ainda não eram dos Navarro e, portanto, a maldição precisava continuar. É nessa que o xamã do mal acabou criando os Skinwalkers. Os Skinwalkers são bruxos criados por esse xamã que podem se transformar em qualquer coisa, em qualquer animal, inclusive no ser humano, o animal mais inteligente conhecido na nossa natureza. E esses animais aterrorizariam por décadas toda pessoa que se arriscasse a ir para esse rancho, a viver nesse rancho. Mas não são só fatos extraordinariamente paranormais que acontecem ali. Também tem o caso dos OVNIs. Qual seria a explicação para os OVNIs? Seriam os OVNIs ilusões criadas por espíritos através da maldição dos navarros? Seria a mutilação de animais provocadas por skinwalkers que têm o poder de retirar tudo de dentro do animal de forma cirúrgica e deixá-lo exposto para que ninguém entendesse o que estava acontecendo? O fato é que várias famílias de colonizadores ao longo dos séculos tentaram povoar o rancho e cada uma delas foi sofrendo mais e mais. Mas por que Robert resolveu investir $200 mil nesse terreno? Bom, Robert é o fundador do Instituto Nacional da Ciência da Descoberta. E como bom cientista, como bom curioso, os casos de mutilação, avistamentos de OVNIs, efeitos sobrenaturais de luzes e skinwalkers rondando a propriedade despertaram e aguçaram a sua curiosidade. Ao longo de 20 anos, Robert financiou pesquisas, estudos no rancho. Estima-se que ele tenha gastado mais de $22 milhões em estudos dos fenômenos paranormais, que no fim das contas não puderam ser provados, apesar de terem sido registrados vários casos que deixam uma certa dúvida no ar. Mas não são só os avistamentos de OVNIs que fazem todo o auê em cima do rancho Skinwalker. Há também a questão dos criptídeos, animais que poderiam ter sobrevivido à extinção da época jurássica. Um lago dentro do rancho foi descoberto por um helicóptero de curiosos que sobrevoavam a área. E lá, segundo relatos, há seres de tamanho descomunal, que podem ser tais seres sobreviventes do período Jurássico.
há também avistamentos de lobos gigantes, que podem ser inclusive ainda os famosos skinwalkers do passado, que continuam rondando por lá, fazendo a mutilação de animais. Recentemente, um crânio de um lobo da época jurássica gigantesco foi utilizado para medir o tamanho de uma mordida numa das vacas. Tudo isso que eu mostrei para vocês até agora deveria ser motivo de, no mínimo, afastar os curiosos do rancho Skinwalker. Mas, ao invés de se precaverem e ficarem bem distantes desse local bem diferente e até mesmo perigoso, as pessoas se aventuram a passar dias acampadas ou até mesmo tentando entrar clandestinamente no rancho. E é aí que a coisa começa a ficar bem bizarra, com algumas imagens daquilo que pode ser os Skinwalkers. Espia só! Nessa imagem a gente vê um grupo de amigos passando por um caminho que leva ao rancho Skinwalker, quando eles se deparam com um cervo que sai correndo e pula para dentro do mato. Imediatamente de dentro da floresta sai um bicho bizarro, estranho, com a cabeça quebrada, correndo atrás do cervo. Os amigos imaginaram que poderia ser um Skinwalker todo distorcido, correndo atrás da sua vítima para poder fazer a sua refeição. Acampar no terreno alheio nunca é uma boa ideia, ainda mais se esse terreno for o rancho Skinwalker. Mas as pessoas insistem em se aventurar a passar noites, dias acampadas na esperança de ver algo sobrenatural. E o problema é que muitas vezes elas conseguem o seu objetivo. Como esse rapaz, que a gente vê que nitidamente está apavorado com algo que está atrás dele, que chega a persegui-lo. A figura atrás do rapaz tem a pele esbranquiçada, lembra vagamente um ser humano, mas a ausência das narinas e as protuberâncias no rosto, com olhos diferentes, com um peito avantajado, poderia muito bem ser um Skinwalker ou em fase de transformação ou transformado em algum animal bípede passando pela floresta ao lado do rancho Skinwalker. O melhor momento para você fazer um registro sobrenatural é sempre à noite. E há aqueles corajosos que sempre estão dispostos a pegarem o melhor ângulo, a gravarem a melhor imagem. No vídeo que nós vamos ver agora, um grupo de amigos, à noite, nas redondezas do rancho Skinwalker, faziam gravações com seu celular e suas câmeras apontadas para a floresta. Foi quando, então, eles avistaram essa figura enigmática atrás de uma das árvores. We are hearing weird noises in the forest. What the fuck? Oh! What the fuck? Um grupo de curiosos acampavam nas proximidades do rancho Skinwalker quando à noite um dos componentes se afastou do acampamento, muito provavelmente para fazer suas necessidades fisiológicas, e foi repentinamente atacado por um ser
que lembra um skinwalker. I don't be nice. Okay. I don't know where this thing is or when it's gonna. I don't be nice. Okay. I don't know where this thing is or when it's gonna. Em 2016, Robert Bigelow vendeu por 4,5 milhões de dólares a propriedade a Adamantium Stadium Holdings, uma mega empresa americana que agora faz os seus próprios estudos na propriedade. Desde então, o rancho Skinwalker teve todas as suas passagens bloqueadas. Mas o que você pensa sobre as imagens que eu acabei de mostrar a vocês? Os vídeos, os relatos, as fotos. Vocês acreditam que algo pode acontecer em algum lugar no mundo? Coisas sobrenaturais, extraterrenas, podem estar acontecendo especificamente no rancho Skinwalker? Bom, você define aquilo que você vê como verdadeiro ou falso. Então eu peço para que você se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos e principalmente comente sobre aquilo que você pensa que acontece em cada um dos lugares do mundo e em cada um dos vídeos que a gente apresenta para vocês. Eu sou o Fabrício Lopes e você esteve mais uma vez presente no Mundo Agora. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, Biologics came with some of these recoveries, yeah.